A paz do Senhor esteja com você. Hoje é dia 27 de dezembro. O Natal já passou, as visitas foram embora, a casa ficou mais silenciosa e para muitas pessoas é exatamente nesse momento que o coração começa a falar mais alto. O barulho da festa some, mas aquilo que estava guardado por dentro aparece com mais força. O cansaço se revela. A mente desacelera e junto com ela vêm pensamentos que ficaram escondidos nos últimos dias. Talvez você esteja vivendo esse exato sentimento agora. A casa não está mais cheia, a rotina começa a voltar e o coração percebe que o ano ainda não terminou. Ainda há contas para resolver, decisões para tomar, expectativas que não se cumpriram e perguntas que ficaram sem resposta. O dia 27 costuma ser assim. Ele não tem o brilho do Natal, nem ainda a esperança explícita da virada do ano. Ele é um dia de transição, um dia em que Deus trabalha em silêncio. Muitas pessoas acham que depois do Natal, tudo deveria estar resolvido. Mas Deus não age apenas nos dias de celebração. Ele também age no dia seguinte. Ele trabalha quando a casa está quieta, quando a mente começa a refletir e quando o coração finalmente para de correr. É nesse espaço de silêncio que Deus começa a tratar aquilo que realmente importa. Se você chegou até aqui sentindo um peso estranho, uma mistura de cansaço com expectativa, saiba de uma coisa: Deus não terminou este ano ainda. O que ficou pendente, Ele pode alinhar. O que parece confuso, Ele pode organizar. O que sobrou quebrado, Ele pode restaurar. Hoje não é um dia perdido. Hoje é um dia de recolher, de ajustar e de preparar o coração para aquilo que ainda está por vir. O dia 27 traz um tipo de silêncio que nem todos sabem lidar. Não é apenas a ausência de pessoas ou de barulho. É o silêncio que revela. Quando as distrações diminuem, aquilo que estava sendo empurrado para depois começa a vir à tona. Pensamentos guardados, sentimentos não resolvidos, lembranças que insistem em voltar. É nesse momento que muitos se sentem estranhamente cansados, mesmo sem terem feito esforço físico algum. Esse cansaço não vem do corpo, ele vem da alma. Vem de um ano inteiro tentando ser forte, tentando dar conta de tudo, tentando sorrir quando por dentro havia preocupação. O dia 27 expõe esse acúmulo. Ele mostra que nem tudo foi resolvido, que nem tudo saiu como planejado, e que está tudo bem reconhecer isso diante de Deus. Há pessoas que se culpam por não estarem plenamente felizes depois do Natal. Pensam que algo está errado com elas, mas não está. O próprio Deus respeita os processos. Há momentos de festa e há momentos de recolhimento. Há dias de celebração e há dias de silêncio. Ambos fazem parte do cuidado de Deus com o coração humano. Talvez você esteja se perguntando se ainda dá tempo. Tempo de resolver algo. Tempo de receber uma resposta. Tempo de sentir paz antes do ano acabar. E a resposta é sim, ainda dá tempo. Deus não trabalha limitado ao calendário humano. Ele não se apressa, mas também não se atrasa. Ele age exatamente quando o coração está pronto para ouvir. Este silêncio que você sente agora não é abandono, é convite. Convite para desacelerar, para respirar com mais consciência, para entregar a Deus aquilo que você não conseguiu resolver sozinho ao longo do ano. O dia 27 não é vazio. Ele é um espaço criado por Deus para preparar o que vem depois. Existe uma verdade que muita gente esquece. Deus não age apenas nos dias marcados no calendário. Ele não se manifesta só na festa, na ceia, no encontro cheio. Ele também age no dia seguinte, quando o Natal passa, quando a rotina começa a reaparecer e quando o coração fica mais sensível. Deus continua trabalhando. O problema é que muitas vezes a pessoa entra nesse dia 27 achando que perdeu tempo, que algo ficou para trás, que o ano está acabando e não há mais o que fazer. Mas Deus não vê como você vê. Para Ele, o que parece atraso pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser alinhamento. E o que parece sobra pode se transformar em resposta. Há coisas que só Deus consegue organizar quando o barulho diminui. Enquanto tudo está cheio, a alma não escuta. Mas quando o ambiente esvazia,
O coração começa a entender. Talvez hoje você não esteja sentindo euforia, mas está sentindo consciência. E isso também é cuidado de Deus. Se algo não saiu como você esperava em 2025, não transforme isso em culpa. Transforme em entrega. O ano ainda não terminou, e Deus ainda não encerrou o que Ele começou. Aquilo que ficou pendente, Ele pode tocar. Aquilo que parece desalinhado, Ele pode ajustar. Aquilo que você não conseguiu resolver, Ele resolve. Se essa palavra está falando com você agora, faça um gesto simples de fé. Escreva nos comentários com calma e sinceridade: Deus ainda está trabalhando na minha vida. Ao escrever isso, você não está falando para as pessoas. Você está entregando o seu tempo nas mãos de Deus. Muitas pessoas entram na última semana do ano carregando um peso que não deveriam levar para a virada. Um peso de frustração, de cobranças internas, de pensamentos que dizem que não foi suficiente, que não deu certo, que não valeu a pena tentar. Esse tipo de peso não vem de Deus. Ele nasce quando o coração tenta fechar ciclos sem antes se curar. O dia 27 é perigoso quando a pessoa ignora o que sente, quando finge que está tudo bem, quando tenta acelerar o tempo para chegar logo ao dia 31, quando empurra a dor para baixo do tapete. O que não é tratado agora tende a atravessar o ano junto com a pessoa. E Deus não quer que você atravesse a virada carregando fardos desnecessários. Há lembranças que ainda doem, palavras que ficaram presas, decisões que você gostaria de ter feito diferente. Tudo isso pesa, mas não precisa continuar pesando. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele pede apenas que você seja sincero diante dele. Talvez você esteja tentando manter a aparência de normalidade, mas por dentro sente que algo está desalinhado. Deus vê isso. Ele não se assusta com o que você sente. Ele se aproxima. O perigo não está em sentir. O perigo está em não entregar. O que Deus quer fazer agora não é te pressionar, é te aliviar. Antes de pensar no ano novo, Ele quer cuidar do que ficou mal resolvido neste ano. Antes de falar de metas, Ele quer tratar do coração, porque nenhuma virada faz sentido se a alma continua pesada. Há coisas que você tentou resolver durante todo o ano e não conseguiu. Conversas que não aconteceram, respostas que não vieram, portas que não se abriram, situações que permaneceram confusas. O dia 27 é o momento em que Deus convida você a parar de tentar carregar isso sozinho. Muita gente confunde fé com controle, mas fé é entrega. Controle cansa, entrega descansa. Quando você insiste em resolver tudo com as próprias forças, o coração se esgota. Mas quando você decide confiar, algo começa a mudar por dentro. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque o peso não está mais só em você. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente se importa com esses detalhes que parecem pequenos, mas para você são grandes. A palavra nos mostra que Deus se importa com aquilo que tira a sua paz. Nada é pequeno demais quando mexe com o seu coração. Agora é o momento de soltar expectativas irreais, soltar cobranças excessivas, soltar a culpa por não ter conseguido tudo. Deus não te mede pelo que você produziu. Ele te ama pelo que você é. O que ficou pendente não te define. E o que não aconteceu não anula o cuidado de Deus sobre a sua vida. Enquanto você ouve esta oração, permita-se fazer algo simples, mas profundo. Reconheça diante de Deus aquilo que você não conseguiu resolver e diga em silêncio: Senhor, eu entrego isso em tuas mãos. Não é desistência, é confiança, não é fraqueza, é fé. Deus trabalha melhor quando o coração descansa. E este descanso começa quando você para de lutar sozinho. Antes de Deus abrir um novo tempo, Ele trata o coração. Antes de falar de portas, Ele fala de alinhamento interior. Antes de promessas, Ele cuida das emoções que ficaram machucadas ao longo do caminho. O dia 27 é um desses momentos em que Deus prefere curar por dentro, para que o que vem depois não seja contaminado pelo que ficou mal resolvido. Talvez você esteja ansioso pela virada do ano, esperando que o dia 31 traga um alívio automático. Mas Deus não trabalha por mágica.
Ele trabalha por processo. Se o coração não estiver tratado, a mudança de data não muda o peso. Por isso, Deus te trouxe até aqui agora. Não para te acelerar, mas para te preparar. Há pessoas que entram no ano novo repetindo ciclos antigos, não porque querem, mas porque não pararam para curar. Deus quer quebrar esse ciclo. Ele quer que você atravesse a virada mais leve, mais consciente, mais alinhado com Ele. E isso começa agora, nesse silêncio, nessa entrega, nessa pausa. Se você sente que esta oração está te ajudando a organizar o coração, permaneça conosco. Inscreva-se no canal Alvorada da Graça e caminhe com a gente nesses últimos dias do ano. Aqui, todos os dias, há um espaço de oração para fortalecer a fé e preparar a alma para o que Deus ainda vai fazer. Deus não está atrasado. Ele está cuidando de você. Nem tudo termina do jeito que a gente imagina. Às vezes, depois de um ano inteiro de esforço, o que sobra não é exatamente o que sonhávamos. Sobram perguntas, sobram tentativas, sobram partes que não se encaixaram. O dia 27 nos confronta com isso. Ele nos coloca diante do que ficou e nos pergunta o que vamos fazer com essas sobras. Muita gente tenta ignorar o que sobrou, finge que não existe. Tenta seguir em frente sem olhar para trás. Mas Deus não desperdiça nada. Aquilo que parece sobra para você pode ser matéria-prima nas mãos dele. Deus trabalha com o que resta, com o que foi quebrado, com o que ficou incompleto. Talvez você esteja olhando para a sua história recente e pensando que sobraram falhas, decisões erradas, oportunidades perdidas. Mas Deus não vê assim. Ele vê aprendizado, amadurecimento, caminhos que te prepararam para algo diferente. O que sobrou não é sinal de fracasso, é sinal de processo. Agora é o momento de mudar a forma de olhar. Em vez de perguntar por que não deu certo, pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso? Essa mudança de perspectiva não apaga a dor, mas dá sentido a ela. E quando há sentido, o peso diminui. Deus não vai te pedir aquilo que você não tem. Ele só pede o que sobrou, porque é exatamente isso que Ele usa para construir o próximo passo. Confie. O que restou ainda tem propósito. Depois que Deus trata o que ficou, Ele começa a preparar o que vem. Esse preparo não acontece de fora para dentro. Acontece de dentro para fora. Não é sobre mudar circunstâncias imediatamente. É sobre alinhar o coração para reconhecer o que Deus vai fazer quando acontecer. O dia 27 é esse ponto de transição. Ele não carrega o peso do que passou, nem a ansiedade do que ainda não chegou. Ele é um espaço de equilíbrio. Um tempo em que Deus convida você a ajustar expectativas, a silenciar comparações, a parar de medir sua vida pela régua dos outros. Talvez você esteja olhando para frente com medo, pensando se o próximo ano vai repetir dores antigas. Mas Deus não escreve histórias em repetição automática. Quando o coração está alinhado, o caminho muda. Mesmo que as circunstâncias pareçam semelhantes, a forma de caminhar é diferente. Agora é o momento de permitir que Deus reorganize seus pensamentos, deixar Ele limpar projeções negativas, medos antecipados, conclusões que ainda nem deveriam existir. O futuro não precisa ser carregado antes da hora. Cada dia tem seu próprio cuidado, e Deus já está presente nos dias que você ainda não viveu. Enquanto você ouve esta oração, permita que o seu coração se ajuste, não para criar expectativas exageradas, mas para desenvolver confiança. Confiança de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você ainda não entende. Existe uma tentação silenciosa nesta última semana do ano. A pressa. A pressa de virar a página logo. A pressa de chegar ao dia 31. A pressa de acreditar que tudo muda apenas porque o calendário muda. Mas Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na paz. Fechar o ano com paz é diferente de fechar o ano sem problemas. Paz não é ausência de desafios. É presença de Deus no meio deles. Talvez ainda existam questões sem resposta, situações que não se resolveram, portas que não se abriram. Mesmo assim, você pode fechar este ano em paz, se decidir confiar. Deus não está te chamando para entender tudo.
Ele está te chamando para descansar nele. Quando o coração aprende a descansar, a ansiedade perde força, a culpa perde espaço e o medo deixa de comandar. O dia 27 não é um dia de correr, é um dia de se alinhar. Se esta oração está te ajudando a desacelerar, a organizar os pensamentos, a sentir mais clareza por dentro, faça algo simples agora. Apoie este momento com sua presença. Se ainda não se inscreveu no canal Alvorada da Graça, inscreva-se agora e permaneça conosco até a virada do ano. Aqui você não caminha sozinho. Caminhamos juntos, dia após dia, em oração. Deus não te pressiona, Ele te conduz. E quem é conduzido por Deus chega no tempo certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento final de oração, nós colocamos diante de Ti tudo o que foi falado, tudo o que foi sentido e tudo o que ainda não conseguimos colocar em palavras. O Senhor conhece o coração desta filha e deste filho melhor do que eles mesmos. O Senhor viu cada lágrima escondida, cada suspiro cansado, cada pensamento que tentou roubar a paz. Nós entregamos este dia 27 em Tuas mãos. Entregamos o que passou, entregamos o que ficou e entregamos o que ainda está por vir. Que nada seja carregado para a virada sem antes passar pelo Teu cuidado. Que nenhum peso desnecessário atravesse o ano junto com esta pessoa. Pai, traz descanso verdadeiro agora. Descanso para a mente, descanso para o coração, descanso para a alma. Que a ansiedade se acalme, que os pensamentos se organizem, que o coração encontre abrigo na Tua presença. Onde houve confusão, traz clareza. Onde houve medo, traz segurança. Onde houve cansaço, traz renovo. Nós declaramos que esta pessoa não termina o ano vazia, termina cuidada. Não termina apressada, termina alinhada. Não termina ansiosa, termina em paz. Que o Senhor prepare os próximos dias com leveza e que a virada aconteça no tempo certo, da forma certa, com o coração no lugar certo. Agora, respire fundo, desacelere, confie. Deus está cuidando de tudo, inclusive do que você não consegue controlar. Fique na paz. Amém.